Olá pessoal, hoje voltamos muito mais no tempo do que você costuma ir antes de dormir. Antes de impérios famosos, antes de reis com coroas douradas, antes mesmo de alguém achar que escrever seria uma boa ideia. Você está prestes a acordar em um lugar onde quase tudo ainda está sendo inventado, inclusive a forma de lembrar das coisas. Bom, se tivesse nascido aqui, entre dois grandes rios, sem mapas, sem relógios e sem sequer uma palavra escrita para reclamar da situação, você provavelmente não duraria muito. Não por falta de inteligência, mas porque sobreviver aqui exige atenção constante ao ambiente, ao clima e às pessoas ao redor. E tudo isso está sempre mudando. Mas antes de continuar, curta e se inscreva no nosso canal. E enquanto isso, pense em comentar depois. Você conseguiria viver sem escrever absolutamente nada? Agora apague as luzes, relaxe e vamos juntos em mais uma história da Era do Tempo. Você abre os olhos e sente o chão seco sob os pés. À sua frente, dois rios dominam tudo. O Tigre e o Eufrates não são apenas água correndo, eles decidem quando você come, quando você trabalha e quando você perde tudo. As cheias trazem vida, mas também caos. Um ano bom significa colheitas abundantes. Um ano ruim significa fome, deslocamento e conflito. E ninguém tem como anotar previsões ou registrar padrões. Tudo depende da memória e da experiência passada de alguém que talvez nem esteja mais vivo. O ar é quente, carregado de poeira fina. Ao longe, você vê campos cultivados com esforço coletivo. Nada aqui é feito sozinho. A ideia de individual ainda é frágil demais para sobreviver. As pessoas dependem umas das outras porque o ambiente exige cooperação. É isso ou o silêncio total. Você caminha lentamente e percebe algo curioso. Este lugar não é exatamente selvagem, mas também não é organizado como uma cidade moderna. Há uma transição acontecendo. Aldeias crescendo, se juntando, criando algo maior. As pessoas não sabem ainda, mas estão dando os primeiros passos rumo à vida urbana. Aqui, tudo é contado de cabeça. Quantos sacos de grãos foram colhidos? Quantas cabras pertencem a quem? Quem deve algo a alguém? O problema é simples, a memória falha. Especialmente quando o calor aperta, quando a fome distrai ou quando a pessoa que sabia de tudo simplesmente morre. Você começa a perceber a tensão invisível que paira sobre esse lugar. Não é guerra aberta, mas uma ansiedade constante. Como manter ordem sem registros? Como provar que algo foi prometido? Como garantir que amanhã será parecido com ontem? As noites são mais silenciosas. Você se senta próximo a uma construção simples de barro seco, olhando o céu. As estrelas estão lá, claras, confiáveis. Elas retornam sempre ao mesmo lugar. Diferente das cheias, diferente das pessoas, diferente das palavras faladas que desaparecem no ar assim que são ditas. Talvez seja aí que nasce a inquietação. A vontade de fixar algo. De prender o tempo. De fazer com que uma informação sobreviva ao esquecimento humano. Você não sabe ainda, mas está vivendo os últimos momentos de um mundo sem escrita. Um mundo onde tudo precisa ser lembrado, repetido, ensinado oralmente, passado de geração em geração como um sussurro frágil. E enquanto você observa os rios correndo, percebe que eles não guardam memória. A água passa e segue adiante. Os humanos, aqui, começam a sentir que não querem fazer o mesmo. Algo está prestes a mudar. Não de forma dramática. Não de uma vez. Mas com um gesto simples, pressionando algo contra o barro. Quanto mais gente, mais coisas precisam ser organizadas. Armazéns começam a surgir, cheios de cevada, trigo, tâmaras. Você observa homens e mulheres entrando e saindo, carregando cestos, trocando olhares atentos. Nada aqui é improvisado por muito tempo. Se algo some, alguém percebe. Se algo falta, alguém reclama. E se alguém reclama demais, surge conflito. Você sente que a cidade não dorme do mesmo jeito que uma aldeia. Sempre há movimento. Mesmo à noite, há passos, cochichos, o som distante de algo sendo arrastado. A vida urbana cria uma vigilância natural. Todo mundo observa todo mundo. Não por maldade, mas por necessidade. Você passa por um espaço aberto onde trocas acontecem. Não é um mercado como você conhece, com placas e preços fixos. Aqui, tudo depende da memória e da palavra dada. Um punhado de grãos por um jarro.
Um favor prometido em troca de ajuda futura. Funciona, até deixar de funcionar. E você percebe o problema quase imediatamente. Alguém jura que entregou mais do que recebeu. Outro garante que a promessa era diferente. Não há registro. Só versões conflitantes da mesma história. O calor não ajuda. A paciência diminui rápido quando o corpo está cansado e a fome se aproxima. A cidade cresce, mas cresce torta, puxada pela necessidade, não por planejamento. Ruas se formam porque alguém passa por ali todos os dias. Casas se colam porque não há mais espaço. E quanto mais apertado fica, mais difícil é lembrar de tudo. Você percebe que há pessoas que parecem saber demais. Elas não carregam ferramentas pesadas, não trabalham a terra, mas são constantemente chamadas para resolver disputas. São figuras respeitadas, não por força física, mas por memória. Elas lembram quem deve o quê, quem prometeu o quê, quem já errou antes. Só que até essas pessoas falham. A cidade cresce rápido demais para caber na cabeça de alguém só. Você caminha perto de um grande edifício de barro mais espesso. Ali dentro, você sente o ar mais fresco. É um espaço de controle, de armazenamento, de decisão. Grãos empilhados representam poder. Quem controla o alimento controla o ritmo da cidade. E controlar exige saber exatamente o que entra e o que sai. Você começa a perceber algo quase invisível, o nascimento da burocracia. Não como um conceito chato, mas como uma tentativa desesperada de manter tudo funcionando. A cidade não pode depender apenas da boa vontade ou da memória coletiva. Há gente demais. Coisas demais. Promessas demais. Algumas pessoas marcam objetos com sinais simples. Um risco, um símbolo, uma forma repetida. Ainda não é escrita. É mais um lembrete visual. Um jeito de dizer isso é meu ou isso já foi contado. Mas você sente que é insuficiente. O som da cidade é constante. Martelos de madeira, passos, vozes se sobrepondo. A vida urbana é barulhenta porque precisa ser. Silêncio, aqui, costuma significar problema. Você entende, aos poucos, que a cidade força o ser humano a pensar diferente. Em aldeias pequenas, o passado vive nas histórias. Aqui, ele se perde rápido demais. Ontem já parece distante. E amanhã exige preparo. A cidade não quer esquecer. Ela precisa lembrar para sobreviver. E enquanto você atravessa Uruk, sente que algo está prestes a surgir não por curiosidade, mas por necessidade. Um jeito de fixar informações. De tornar visível aquilo que antes desaparecia no ar. A cidade está empurrando o ser humano para uma invenção que ainda não tem nome, mas que já faz falta. Você acorda com o sol já alto, como se ele nunca tivesse realmente se posto. O calor começa cedo, grudando na pele, e a cidade responde a isso com movimento imediato. Pessoas saem de casa antes que o dia fique pesado demais. É nesse ritmo que você percebe quem realmente mantém Uruk funcionando, aqueles que contam. Você observa um homem ajoelhado diante de uma pilha de sacos de grãos. Ele não parece um guerreiro, nem um sacerdote. Ainda assim, todos o respeitam. Ele passa a mão sobre cada saco, toca, confere, murmura números em voz baixa. Cada movimento é cuidadoso. Errar aqui significa fome depois. Contar virou uma habilidade vital. Não é algo abstrato, é sobrevivência pura. Quantos sacos entraram? Quantos saíram? Quantos pertencem ao templo? Quantos pertencem a uma família específica? Tudo isso vive na cabeça de alguém, e isso é um risco enorme. Você percebe que eles usam pequenas pedras, fichas de barro, formas simples. Um cone pode significar uma quantidade. Uma esfera, outra. Elas são guardadas em recipientes, usadas para representar coisas reais. Não são palavras. São substitutos da realidade. Um jeito de segurar o mundo com as mãos. Funciona, até certo ponto. O problema aparece quando a cidade cresce mais um pouco. As fichas aumentam. Os significados se multiplicam. Uma forma já não representa apenas um tipo de coisa. Agora precisa representar várias. A confusão começa a rondar. Você vê discussões surgirem não por maldade, mas por interpretação. Esse símbolo era para cevada ou para trigo?
Essa quantidade já foi registrada. O calor torna tudo mais lento, mais irritadiço. O erro vira uma ameaça constante. Para evitar perdas, alguém tem uma ideia simples. Em vez de guardar as fichas soltas, elas são colocadas dentro de bolas de barro ainda molhado. E, antes de fechar completamente, os símbolos das fichas são pressionados na superfície externa. Assim, mesmo sem abrir, é possível saber o que há dentro. Você está olhando para algo extraordinário sem perceber de imediato. Esses pequenos sinais impressos no barro não são desenhos artísticos. Não são decoração. São informação. Pela primeira vez, algo que antes existia apenas na mente agora fica registrado fora do corpo humano. A informação ganha peso, textura, permanência. Ela pode ser vista por outra pessoa. Pode ser conferida. Pode sobreviver ao esquecimento. Você passa os dedos por uma dessas superfícies secas. Os sinais são simples, quase infantis. Mas carregam um poder enorme. Eles dizem, isso existe, isso pertence, isso foi contado. Ainda não há frases. Não há histórias. Só necessidade prática. E talvez seja exatamente por isso que funciona. A escrita não nasce para a poesia. Ela nasce para evitar brigas por grãos. Você percebe que esses registros começam a circular entre pessoas importantes. Templos, armazéns, líderes locais. Quem controla os registros controla a cidade. A informação começa a virar autoridade. Nem todo mundo gosta disso. Há desconfiança. Alguns acham que esses símbolos podem ser manipulados. Outros temem não entender o que está sendo registrado sobre eles. O poder invisível do registro começa a incomodar. Mas a cidade não pode voltar atrás. É grande demais para viver apenas de memória. O barro, barato e abundante, se torna o aliado perfeito. Fácil de moldar, fácil de marcar, fácil de secar ao sol. Você começa a notar uma mudança sutil no comportamento das pessoas. Elas confiam mais no objeto do que na palavra. Está registrado passa a significar mais do que eu prometi. E, sem perceber, o tempo muda de ritmo. O passado não desaparece mais tão rápido. Ele fica ali, endurecido, esperando ser lido, mesmo que ainda ninguém saiba chamar isso de leitura. Você observa uma criança brincando com um pedaço de barro, pressionando marcas sem saber o que significam. Talvez, sem querer, ela esteja treinando para um mundo onde lembrar não será mais suficiente. A escrita ainda não existe como você conhece. Mas ela já respira. Ainda frágil. Ainda simples. Ainda ligada à poeira, ao calor e à necessidade de não esquecer. E a cidade segue em frente, um símbolo de cada vez. Você começa a perceber que o barro deixou de ser apenas um material útil. Ele virou um meio de pensamento. Cada pequena marca pressionada ali carrega uma intenção clara: tornar algo visível, fixo, impossível de negar. E quanto mais essas marcas circulam, mais elas começam a mudar. No início, os sinais são quase cópias do mundo real. Um desenho simples de peixe para indicar peixe. Um traço que lembra um jarro para indicar óleo. Você reconhece facilmente. Não exige muito esforço. É quase intuitivo, como olhar para uma sombra e saber de quem ela é. Esses símbolos passam a ser feitos em pequenas tábuas de barro, planas, fáceis de empilhar. Elas secam ao sol e ficam duras o bastante para durar. Você nota que ninguém pensa nelas como algo especial. São ferramentas. Como uma enxada. Como um cesto. Só que trabalham com algo invisível. Você observa um escriba. Ainda ninguém usa essa palavra, mas ele já é isso. Sentado no chão, com um estilete simples. Ele pressiona a ponta no barro úmido com movimentos rápidos, quase automáticos. Não há arte aqui. Há eficiência. Cada gesto precisa ser claro. Ambiguidade significa confusão depois. Com o tempo, os desenhos começam a mudar. Ficam mais simples. Menos detalhados. Um peixe deixa de ter cauda e escamas. Vira apenas um conjunto de linhas reconhecíveis. O jarro vira um traço angular. Não é perda de qualidade. É adaptação. Você entende que desenhar leva tempo. E tempo, em Uruk, custa caro. Simplificar é sobreviver melhor. Esses sinais agora não representam apenas coisas.
Começam a representar ideias ligadas às coisas. Não é mais só cevada. É quantidade de cevada. Não é apenas ovelha. É ovelha entregue. O símbolo começa a se afastar do objeto físico. E isso muda tudo. Você percebe que alguém consegue registrar algo que não está presente. Um acordo. Uma entrega futura. Uma dívida. O símbolo passa a apontar para o tempo, não só para o espaço. Pela primeira vez, o futuro é marcado no barro. Nem todo mundo entende de imediato. Há quem olhe para as tábuas e veja apenas riscos. Há quem confie cegamente nelas. A cidade entra num momento curioso, onde o conhecimento deixa de ser apenas oral e começa a exigir aprendizado visual. Você nota que filhos de pessoas importantes passam mais tempo próximos desses registros. Aprendem a reconhecer sinais. Não sabem ainda que estão aprendendo a ler, mas estão sendo treinados para um mundo diferente, onde poder e informação caminham juntos. O som do estilete no barro é seco, repetitivo, quase hipnótico. Taque, taque, taque. Cada marca é definitiva. Não dá para apagar sem deixar vestígios. O erro fica registrado junto com a correção. E isso cria algo novo, responsabilidade. Antes, uma palavra dita errada podia ser esquecida. Agora, um símbolo errado fica ali, olhando de volta para você. Você começa a sentir que a cidade ficou mais lenta em alguns aspectos. As decisões exigem consulta às tábuas. As disputas exigem comparação de marcas. O passado agora participa das conversas. Ao mesmo tempo, algo curioso acontece. As histórias começam a mudar. As pessoas ainda contam mitos e lendas à noite, mas agora fazem referência a registros. Está marcado. Foi escrito. Mesmo sem entender totalmente, elas sentem o peso disso. A escrita ainda não conta histórias longas. Não fala de heróis nem de deuses em detalhes. Mas já sustenta o cotidiano. E talvez isso seja mais revolucionário do que qualquer épico. Você passa por um templo e vê tábuas empilhadas cuidadosamente. Não são textos sagrados. São listas. Ofertas. Entregas. O divino também precisa de controle. Os deuses, ao que parece, gostam de organização. O calor aperta, o dia avança, e você percebe que esses sinais começam a se padronizar. Não porque alguém decretou, mas porque a repetição exige consistência. Se um símbolo muda demais, ninguém entende. A comunidade, sem perceber, cria regras. E assim, pouco a pouco, sem anúncio, sem celebração, algo nasce de verdade. Não como arte. Não como filosofia. Mas como uma extensão da memória humana. Você olha para o barro seco e entende. Agora, a cidade lembra sozinha. Você começa a notar que nem todos podem lidar com esse novo tipo de memória. As marcas no barro exigem prática, paciência e, acima de tudo, tempo para aprender. Enquanto a maioria acorda cedo para trabalhar nos campos ou nos currais, alguns poucos seguem outro caminho. Eles sentam à sombra, perto dos armazéns e dos templos, com tábuas úmidas ao alcance das mãos. São raros. E sabem disso. Você se aproxima e observa em silêncio. O aprendizado não é rápido nem gentil. Um símbolo errado precisa ser refeito desde o começo. O barro não perdoa distrações. O estilete escorrega, a marca sai torta, e todo raciocínio precisa voltar ao início. É um treino que exige concentração quase meditativa, algo difícil numa cidade cheia de ruídos. Essas pessoas começam a ser vistas de forma diferente. Não são agricultores. Não são guerreiros. Também não são sacerdotes, pelo menos não ainda. Mas transitam entre todos. Sabem quanto foi colhido, quanto foi entregue, quanto está faltando. E quem controla essas informações passa a controlar conflitos antes mesmo que eles aconteçam. Você percebe que, aos poucos, essas figuras ganham confiança. Quando surge uma discussão sobre uma dívida antiga, todos se voltam para quem sabe ler o barro. A palavra falada começa a perder força diante da marca seca e silenciosa. Não porque seja mais verdadeira, mas porque não muda. A escrita cria um tipo novo de autoridade. Não baseada em força física, mas em precisão. E isso muda o equilíbrio da cidade.
Alguns se sentem ameaçados. Outros aliviados. Afinal, agora há provas. O esquecimento deixa de ser uma desculpa aceitável. Com o tempo, esses especialistas passam a ser treinados desde jovens. Crianças aprendem primeiro a reconhecer símbolos, depois a copiá-los. Não entendem ainda o peso do que fazem, mas sentem que estão entrando em algo reservado. Um conhecimento que não circula livremente. Você nota que a escrita começa a moldar até a forma de pensar. As pessoas falam em quantidades mais exatas, em prazos, em registros anteriores. A cidade passa a se organizar não apenas pelo costume, mas pelo que foi anotado antes. O passado se torna uma referência constante. Em meio a isso, surge algo curioso. Algumas tábuas não servem apenas para controle. Servem para ensinar. Listas de sinais, repetidos várias vezes, como exercícios. O barro vira um caderno rudimentar. Um espaço onde errar faz parte do processo. O calor da tarde deixa tudo mais lento. O silêncio se espalha por alguns momentos, quebrado apenas pelo som ritmado do estilete pressionando a superfície macia. Você percebe que esse som já faz parte da cidade. Como o mugido distante do gado. Como o vento entre as paredes. A escrita ainda não fala de emoções. Não descreve o céu nem o medo. Mas prepara o terreno. Ela cria um hábito, o de registrar. E quando o hábito existe, o conteúdo acaba vindo depois. Você sente que está presenciando algo que não parece grandioso agora, mas que carrega um futuro pesado. Essas marcas simples vão atravessar gerações. Mesmo quando quem as fez já não estiver ali para explicar. E pela primeira vez, você entende que sobreviver não é só plantar e colher. É também lembrar. E agora, a memória não depende mais apenas da voz. Você começa a perceber que, com a escrita, o tempo muda de textura. Antes, tudo existia no agora ou na lembrança frágil de alguém mais velho. Agora, o passado ganha peso físico. Ele pode ser guardado, empilhado, consultado. Tábuas secas ficam alinhadas em prateleiras simples, algumas já rachadas pelo calor, outras ainda escuras e recentes. Cada uma delas segura um momento que não quer desaparecer. Você passa a circular mais perto dos templos, porque é ali que a escrita começa a se expandir. Não apenas por motivos espirituais, mas porque os templos concentram recursos, pessoas e poder. Entradas e saídas precisam ser controladas. Ofertas registradas. Festivais organizados. A escrita se encaixa perfeitamente nesse mundo que cresce rápido demais para ser lembrado apenas na cabeça. Os sacerdotes percebem isso cedo. Eles entendem que quem domina os registros também molda a narrativa. Você nota que algumas tábuas já não falam só de cevada e ovelhas. Elas começam a registrar nomes, famílias, funções. Um passo pequeno, mas decisivo. Nomear alguém no barro é torná-lo parte oficial da cidade. Com isso, surge uma nova ansiedade. Pessoas começam a se importar com o que está escrito sobre elas. Se o número está certo. Se o nome foi marcado corretamente. Se algo foi esquecido. A escrita, que parecia neutra, começa a interferir nas emoções. Um erro não é mais só um engano, é um problema que pode durar. Você observa uma cena comum, alguém reclamando que entregou mais do que foi registrado. A discussão não se resolve no grito, mas na tábua. O barro vira árbitro. E mesmo quem desconfia do sistema acaba aceitando, porque não há alternativa melhor. A cidade cresce, e com ela surgem regras mais claras. Algumas tábuas começam a listar punições, compensações, multas. Nada muito elaborado ainda, mas o suficiente para deixar claro que certas ações têm consequências fixas. A justiça começa a se afastar do improviso. Você caminha pelas ruas estreitas e percebe que nem todo mundo gosta disso. Há quem prefira o mundo antigo, onde tudo se resolvia na conversa, na memória compartilhada, no eu lembro diferente. Agora, lembrar diferente não basta. O que importa é o que ficou marcado. Curiosamente, a escrita ainda depende totalmente do corpo. Se o barro quebra, o registro se perde. Se a chuva cai antes de secar, tudo some. Você vê pessoas protegendo tábuas com cuidado quase carinhoso, como se fossem frágeis demais para este mundo poeirento.
O aprendizado continua duro. Os símbolos se multiplicam. Alguns representam objetos, outros ações, outros ideias mais abstratas. Você sente que a mente humana está sendo esticada aqui, forçada a pensar de forma mais organizada, mais sequencial. Não é confortável, mas é eficaz. No fim do dia, quando o sol começa a baixar e a cidade respira um pouco melhor, você percebe algo sutil. A escrita cria silêncio. Um silêncio diferente. Pessoas param para ler, para conferir, para comparar. O barulho não some, mas ganha pausas. E nessas pausas, a cidade se reconhece. Pela primeira vez, ela pode olhar para si mesma e dizer: foi assim que fizemos. Mesmo que ninguém ainda saiba o quanto isso vai mudar tudo. Você descobre que a escrita, agora espalhada por templos e armazéns, começa a exigir algo novo: formação. Não dá mais para improvisar. Os símbolos ficaram numerosos demais, as combinações complexas demais. É assim que surgem espaços dedicados apenas a aprender. Salas simples, paredes de barro, bancos baixos, e um silêncio tenso que só é quebrado pelo som seco do estilete pressionando a argila. Você se senta entre aprendizes. Alguns são crianças, outros já adultos, enviados por famílias que entenderam rápido demais que saber escrever é um tipo de poder que não se pode ignorar. Aqui, ninguém aprende rápido. A repetição é quase ritualística. O mesmo símbolo dezenas de vezes. A mesma sequência. O erro não é apagado, ele fica ali, torto, lembrando que aprender também dói um pouco. O mestre não fala muito. Ele observa. Corrige com gestos curtos. Às vezes, simplesmente vira a tábua de lado, indicando que aquilo não serve. Você sente o peso psicológico disso. Não existe elogio fácil. A recompensa é continuar. A escrita, nesse estágio, ainda não conta histórias longas. Ela organiza o mundo. Mas mesmo assim, você percebe algo curioso. Quanto mais as pessoas escrevem, mais elas passam a pensar em termos de começo, meio e fim. Um registro precisa fazer sentido para alguém que não estava presente. Isso muda tudo. Você nota que alguns aprendizes desistem. As mãos doem. A mente cansa. Nem todo mundo nasceu para lidar com símbolos abstratos. E isso cria uma divisão silenciosa. Quem escreve começa a se diferenciar de quem não escreve. Não por riqueza imediata, mas por acesso. A informação começa a circular de forma desigual. Fora da sala, a cidade segue quente, barulhenta, viva. Mas aqui dentro, o tempo parece mais lento. Cada símbolo leva segundos inteiros para nascer. Você sente que este é um lugar onde o futuro está sendo treinado, mesmo que ninguém use essa palavra ainda. Aos poucos, surgem listas que não são só práticas. Catálogos de palavras. Sequências organizadas por tema. Animais. Plantas. Profissões. É quase como se alguém estivesse tentando mapear o mundo inteiro em pequenas marcas. Você percebe que isso não é só utilidade, é ambição intelectual. Algumas tábuas começam a circular entre cidades. Levadas por comerciantes, mensageiros, viajantes. A escrita ultrapassa muros. O que foi decidido aqui pode ser entendido ali. Mesmo que com erros, mesmo que com adaptações. O mundo começa a se conectar de um jeito novo. Você percebe também que a escrita começa a sobreviver às pessoas. Um escriba morre, mas suas tábuas ficam. Um acordo antigo ainda pode ser consultado. Isso muda a forma como as decisões são tomadas. Agora, alguém sempre pode perguntar: o que foi combinado antes? Nem todo mundo gosta disso. Há desconforto em saber que o passado pode ser chamado de volta a qualquer momento. Mas, ao mesmo tempo, há segurança. Menos espaço para mentiras criativas. Mais espaço para continuidade. No fim da tarde, quando a aula termina, você sai com a sensação estranha de que algo invisível foi construído ali. Não um prédio. Não uma muralha. Mas uma estrutura mental. Um jeito novo de organizar a realidade. E enquanto o sol cai e a argila seca lentamente nas prateleiras, você entende que a escrita não é apenas uma invenção técnica. Ela é um treino diário de atenção, paciência e memória externa. Um acordo silencioso entre humanos e barro para que nada importante se perca tão facilmente de novo.
Você começa a perceber que a escrita, antes restrita a contas e listas, lentamente se infiltra em algo mais profundo, a necessidade humana de explicar o mundo. Não apenas organizar o que entra e sai dos armazéns, mas entender por que as coisas acontecem. As cheias dos rios, as secas repentinas, as doenças inexplicáveis, os dias em que tudo parece funcionar, e os dias em que nada dá certo. Você caminha até um templo. O ar ali é mais pesado, carregado de incenso e expectativa. As paredes grossas protegem do sol, mas não do calor acumulado. Sacerdotes circulam em silêncio controlado. E, em um canto menos visível, você vê tábuas de argila sendo gravadas com cuidado diferente. Aqui, os símbolos não falam de cevada ou carneiros. Eles falam de deuses. A escrita passa a registrar mitos. Histórias que antes viviam apenas na voz agora ganham forma sólida. Você observa nomes divinos sendo repetidos, fórmulas sendo organizadas, genealogias celestes cuidadosamente alinhadas. Não é poesia livre. É estrutura. Até o sagrado precisa de ordem. Você sente algo curioso. Quando um mito é escrito, ele para de mudar tão facilmente. Antes, cada narrador adaptava a história ao público, ao momento, ao humor. Agora, existe uma versão fixa. Isso traz autoridade, e também rigidez. O que está na tábua ganha peso. Questionar vira algo mais difícil. Ainda assim, a escrita não mata a imaginação. Ela a canaliza. Algumas histórias ganham detalhes novos, descrições mais longas, sequências mais claras. Você percebe que certos escribas se destacam. Eles sabem escolher símbolos, ritmos, pausas. Mesmo sem pontuação, existe estilo. Existe intenção. Você nota que esses textos começam a circular entre cidades. Um mito registrado em Uruk aparece, com variações leves, em outra região. Os deuses começam a viajar. As ideias também. O mundo simbólico da Suméria se expande além do alcance dos pés. Em um momento de descanso, você se dá conta de algo quase invisível. A escrita permite que pessoas conversem com o futuro. Quem grava um mito sabe que não estará ali para explicar tudo. Mesmo assim, confia que alguém, em outro tempo, vai entender o suficiente para manter a história viva. O calor do fim do dia entra pelas portas do templo. O barro ainda está fresco. Você imagina essas tábuas sendo lidas muito depois, talvez quando a cidade já tiver mudado, quando os rios já tiverem outros caminhos. Há algo tranquilizador nisso. Uma sensação de continuidade em meio ao caos natural. A escrita também começa a ser usada para registrar presságios. Movimentos das estrelas, sonhos estranhos, comportamentos incomuns de animais. Tudo pode ser sinal de algo maior. Anotar vira uma forma de tentar prever, controlar, ou pelo menos não ser pego de surpresa. Você entende que, a partir daqui, a escrita não pertence mais só à economia. Ela pertence à mente coletiva, ao medo, à esperança, à tentativa humana de encontrar sentido num mundo imprevisível. E enquanto você deixa o templo, com o céu já ganhando tons mais suaves, percebe que cada símbolo gravado ali é uma âncora. Um esforço calmo e persistente para manter o significado no lugar, mesmo quando tudo ao redor insiste em mudar. Você sai do templo e sente o corpo relaxar um pouco, como se o peso das histórias divinas ficasse para trás, preso nas paredes grossas. Do lado de fora, a cidade continua viva, indiferente aos deuses por alguns instantes. Pessoas negociam, crianças brincam com pedaços de argila seca, animais disputam sombra. E é nesse cotidiano aparentemente banal que a escrita começa a se infiltrar de vez. Agora, ela não serve apenas aos sacerdotes ou administradores. Você percebe símbolos surgindo em objetos pessoais, selos cilíndricos, pequenas inscrições em potes, marcas em portas. Não são textos longos, mas sinais de identidade. Isso é meu. Isso pertence a tal família. A escrita vira uma extensão do nome, algo que permanece mesmo quando a pessoa não está presente. Você observa um comerciante pressionando seu selo sobre argila fresca. O desenho se repete com precisão. Não é só estética. É garantia. É confiança. Em um mundo onde a palavra falada pode ser negada, o símbolo impresso fica. Se alguém tentar enganar, a marca denuncia. Você percebe que a escrita começa a moldar o comportamento.
As pessoas pensam duas vezes antes de mentir. Com isso, surgem regras mais claras. A cidade cresce, e conflitos também. Terras disputadas, dívidas não pagas, promessas quebradas. Aos poucos, essas situações passam a ser registradas. Não como longos códigos ainda, mas como acordos simples. Quem deve o quê, por quanto tempo, sob quais condições. A escrita entra como mediadora silenciosa. Você sente o calor aumentar conforme o dia avança. A sombra é disputada, e a paciência diminui. Ainda assim, há algo novo no ar, previsibilidade. Mesmo que limitada, ela traz alívio. Saber que um acordo está gravado em argila reduz o medo constante de traição. Não elimina conflitos, mas os organiza. Em um canto menos movimentado, você vê alguém ensinando o outro a reconhecer símbolos básicos. Não é uma escola formal, mas um gesto prático. Esse sinal significa cevada. Esse indica quantidade. O aprendizado é lento, repetitivo, quase hipnótico. Você percebe que aprender a escrever não é sobre criatividade no início, mas sobre disciplina. Nem todos têm acesso a isso. A escrita ainda é um privilégio. Mas ela já não é um mistério absoluto. As pessoas sabem que existe, sabem que funciona, e isso já muda tudo. Mesmo quem não escreve começa a respeitar o poder das marcas gravadas. Você pensa em como isso altera a memória. Antes, lembrar era uma responsabilidade pesada. Agora, parte disso é transferida para o barro. As pessoas podem esquecer detalhes sem perder tudo. A mente se libera um pouco. E nesse espaço livre, novas ideias começam a surgir. Quando o sol começa a descer, você nota que a cidade parece menos caótica do que parecia pela manhã. Não porque esteja mais silenciosa, mas porque agora existe uma camada invisível de ordem sustentando tudo. Símbolos simples, repetidos milhares de vezes, segurando uma sociedade inteira. E enquanto você caminha lentamente, sentindo o cansaço do dia, entende que a escrita não gritou sua chegada ao mundo. Ela sussurrou. E, justamente por isso, ficou. Você acorda com o som de passos e vozes baixas. Não é o tipo de manhã tranquila que começa com pássaros. Aqui, o dia começa com pessoas se movendo antes que o sol fique impiedoso demais. O ar ainda está respirável, e você sente que este é o momento em que a cidade realmente funciona. É também quando a escrita começa a mostrar outro lado, menos prático, mais profundo. Ao caminhar pelas ruas, você percebe que alguns tablets não tratam de trocas ou contas. Eles guardam histórias. Pequenas narrativas sobre reis antigos, fundações de cidades, conflitos que ninguém vivo presenciou. Não são contadas para entreter, mas para lembrar. A escrita passa a segurar o tempo pelas bordas, impedindo que ele escorra completamente. Você vê um escriba mais velho recitando enquanto copia símbolos. Ele não lê em silêncio. A leitura ainda é um ato sonoro, quase coletivo. Cada palavra escrita precisa ser ouvida para existir de verdade. O texto não substitui a voz, ele a âncora. Você sente que, para essas pessoas, escrever é congelar a fala no barro. Algumas dessas histórias elevam figuras humanas a algo maior. Reis não são apenas administradores, tornam-se escolhidos, protegidos por forças invisíveis. A escrita ajuda nisso. Um feito gravado parece maior do que um feito lembrado. O barro dá peso ao passado. A autoridade também se escreve. Com o tempo, você nota que certas versões da história se repetem mais do que outras. Não por acaso. A escrita começa a selecionar o que merece durar. O que não é registrado se dissolve com as gerações. E, sem perceber, a cidade aprende que controlar o que é escrito é controlar o que será lembrado. O calor aumenta, e você busca sombra perto de um pátio interno. Ali, jovens treinam a escrita com exercícios cansativos. Linhas, repetições, erros apagados com água. Não há romantismo nesse aprendizado. É exaustivo. Os pulsos doem, os olhos cansam. Ainda assim, ninguém abandona facilmente. Ser escriba significa escapar do trabalho mais pesado. Significa status silencioso. Você percebe que a escrita cria uma nova divisão social. Não apenas entre ricos e pobres, mas entre quem registra e quem é registrado. Quem escreve define contratos, leis, histórias. Quem não escreve vive dentro dessas definições.
A diferença não é visível no corpo, mas no alcance da voz. Em outro canto da cidade, você vê um tablete quebrado sendo descartado. O texto se perdeu. Ninguém tenta reconstruí-lo. Isso te chama a atenção. Mesmo algo escrito não é eterno. O barro pode rachar, queimar demais, virar pó. A escrita promete permanência, mas não garante. Talvez por isso as pessoas escrevam tanto, uma tentativa constante de vencer o esquecimento. Você sente o dia avançar, lento e pesado. O ritmo da cidade diminui, mas a atividade mental parece crescer. Conversas sobre decisões passadas, registros antigos, promessas feitas por antepassados. A escrita começa a influenciar escolhas presentes. Está escrito vira argumento. E poucas coisas encerram um debate tão rápido quanto isso. Ao entardecer, você percebe algo sutil. A escrita não é mais novidade. Ela já se integrou ao cotidiano. E justamente por isso, seu impacto é ainda maior. O que antes era ferramenta agora é estrutura. Invisível, mas sustentando tudo. Enquanto a luz do sol enfraquece, você entende que a escrita não mudou apenas como as pessoas registram o mundo. Ela mudou como elas pensam, como lembram, como obedecem. E, sem perceber, você já está vivendo dentro de um mundo moldado por símbolos silenciosos. Você percebe que, conforme a escrita se espalha, ela começa a sair dos espaços fechados dos templos e palácios e invade a vida comum de forma quase imperceptível. Não chega como revolução barulhenta, mas como hábito. Um tablete aqui, outro ali, e de repente decisões simples passam a depender de algo que foi registrado dias, meses, anos atrás. Você caminha por uma área onde disputas são resolvidas. Não há gritos nem confrontos físicos. Há barro. Um tablete é colocado entre duas pessoas, e o que está gravado ali pesa mais do que qualquer argumento emocional. A escrita se transforma em árbitro. Não porque seja justa, mas porque é fixa. E, nesse mundo, o que não muda inspira confiança. As leis começam assim. Não como códigos extensos, mas como listas práticas, multas, punições, compensações. Você percebe que ninguém fala em direitos universais. O foco é equilíbrio. Se alguém quebra algo, paga. Se alguém fere outro, compensa. A escrita não elimina conflitos, mas reduz a incerteza. E isso, por si só, já muda tudo. O calor da tarde aperta, e você busca abrigo perto de uma escola improvisada. Jovens sentados no chão repetem símbolos em voz alta. O ensino não é gentil. O mestre corrige com impaciência. Errar custa tempo, e tempo é algo precioso demais para ser desperdiçado. Aprender a escrever não é um direito, é um privilégio concedido a poucos. Você nota que a escrita começa a moldar o pensamento dessas crianças. Elas aprendem a organizar ideias em sequências, a associar símbolos a sons, a seguir padrões rígidos. Isso cria uma mente diferente daquelas formadas apenas pela oralidade. Mais linear, mais preocupada com ordem, menos tolerante ao improviso. Em outro ponto da cidade, mercadores se reúnem. Não confiam apenas na memória. Trocam tablets como quem troca garantias. A escrita permite comércio à distância. Um acordo feito hoje pode ser cobrado amanhã, mesmo que as pessoas não se vejam novamente. A cidade cresce porque a confiança não depende mais de presença física. Você percebe algo curioso. Quanto mais a escrita se espalha, mais o silêncio ganha importância. Há momentos em que ninguém fala, apenas aponta para símbolos. A comunicação se torna indireta. E, paradoxalmente, mais duradoura. Uma palavra falada desaparece no ar quente, uma palavra gravada resiste ao tempo, pelo menos por um tempo. A escrita também começa a definir quem manda. Não basta ter força ou carisma. É preciso deixar registros. Um governante que não escreve não governa por muito tempo. Ordens precisam ser copiadas, distribuídas, preservadas. A autoridade passa a depender da capacidade de ser repetida sem distorção. Ao entardecer, você observa trabalhadores comuns que não sabem ler, mas reconhecem formatos, marcas, selos. Eles não entendem os símbolos, mas confiam neles. A escrita cria um mundo onde mesmo os analfabetos vivem sob sua influência constante. Ela não exige compreensão total para exercer poder. Você sente que algo mudou de forma definitiva.
A cidade não poderia mais voltar atrás. Mesmo que todos os tablets se quebrassem amanhã, a forma de pensar já foi alterada. As pessoas aprenderam a esperar registros, provas, confirmações. A memória sozinha agora parece frágil demais. Quando o céu começa a escurecer, você entende que a escrita não é apenas uma invenção técnica. É uma mudança psicológica profunda. Ela ensina as pessoas a pensar no futuro, a planejar além da própria vida, a agir como se alguém, em algum momento distante, fosse ler o que foi deixado para trás. E, nesse silêncio quente do fim do dia, você percebe que o mundo já não pertence apenas aos vivos. Ele começa, lentamente, a pertencer também aos que ainda não nasceram, graças a marcas feitas em barro. Você acorda com a sensação de que o tempo, aqui, não corre da mesma forma que antes. Não porque os dias tenham ficado mais longos, mas porque agora eles podem ser empilhados, armazenados, revisitados. A escrita faz isso com o tempo. Ela o transforma em algo quase sólido. Algo que pode ser segurado nas mãos. Você começa a perceber que lembrar já não é suficiente. Você vive em um mundo onde tudo depende da memória. Quem deve o quê? Quem prometeu o quê? Quantos sacos de cevada entraram no armazém ontem? Quantas cabras nasceram nesta estação? No início, isso funciona. Enquanto a cidade é pequena, enquanto todos se conhecem, enquanto a palavra dita ainda pesa como pedra. Mas a Suméria cresce. Cresce rápido. E você sente isso no corpo antes de entender com a cabeça. Você caminha por ruas mais cheias do que ontem. Pessoas que você não conhece. Vozes novas. Dialetos diferentes. Trocas acontecendo o tempo todo. E, de repente, confiar apenas na memória começa a parecer arriscado. Não porque as pessoas sejam más, mas porque são humanas. Elas esquecem. Confundem. Ajustam histórias para ficarem mais confortáveis. Você já percebeu como a memória muda silenciosamente? Um detalhe some aqui, outro aparece ali. E ninguém faz isso por mal. A mente só tenta simplificar o mundo. Só que agora, nesse mundo sumério que se expande, um detalhe esquecido pode significar fome no mês seguinte. Então você sente nascer uma ansiedade nova. Um incômodo estranho. Como se o mundo estivesse rápido demais para caber apenas na cabeça das pessoas. Como se algo precisasse ficar parado enquanto tudo o resto se move. É aí que surgem os primeiros sinais. Pequenas marcas. Não palavras ainda. Nem histórias. Apenas símbolos simples, quase infantis. Um risco para representar grãos. Um círculo para indicar um recipiente. Nada bonito. Nada poético. Mas incrivelmente eficiente. Você olha para essas marcas e talvez nem perceba a revolução acontecendo. Parece só contabilidade. Parece coisa de burocrata antigo. Mas, na prática, você está testemunhando o momento em que a humanidade decide parar de confiar apenas na própria memória. E isso muda tudo. Porque, pela primeira vez, o passado deixa de depender de alguém estar vivo para ser lembrado. A informação começa a sobreviver às pessoas. E isso é silenciosamente assustador. Você sente isso no ar. Uma leve mudança. Como se o mundo tivesse acabado de criar uma extensão da própria mente, externa, imperfeita, mas permanente. E mesmo sem saber, você acabou de entrar em um mundo onde esquecer não é mais obrigatório. No começo, escrever não é sobre contar histórias. É sobre controle. Você observa que nem todo mundo sabe fazer aquelas marcas. Poucos sabem. Pouquíssimos, na verdade. E isso não é coincidência. Aprender a registrar símbolos exige tempo, prática, paciência. Não é algo para quem passa o dia no campo ou no sol pesado. É coisa de quem fica à sombra. De quem observa. Você começa a notar uma mudança estranha na hierarquia da cidade. Não é mais só quem tem força ou terras. Agora, quem sabe registrar coisas passa a ter um tipo diferente de poder. Um poder silencioso, quase invisível. Porque quem escreve decide o que fica. Você já reparou como uma marca numa tábua de argila pode vencer uma discussão? Não importa o que foi dito antes. Se está registrado, é isso que vale. A escrita não grita, não discute, não se defende. Ela simplesmente existe. E por isso parece verdadeira. Você percebe que contratos começam a surgir.
listas, registros de entrega, promessas que não podem mais ser reinterpretadas depois. A escrita não aceita desculpas como acho que não foi bem assim. E isso muda o comportamento das pessoas. Você vê mais cuidado, mais cautela, menos improviso. Porque agora existe algo que observa em silêncio. Algo que lembra exatamente como foi. Mas também surge um desconforto novo. Porque quem controla os registros controla a versão oficial da realidade. Se algo não foi escrito, é como se nunca tivesse acontecido. E isso cria uma linha invisível entre quem vive e quem é lembrado. Você sente que a escrita não é neutra. Nunca foi. Ela organiza, mas também exclui. Ela preserva, mas também apaga. Não por maldade, mas por escolha. E ainda assim, ninguém quer voltar atrás. Porque o benefício é grande demais. A cidade funciona melhor. Os estoques não somem misteriosamente. As trocas ficam mais justas. O tempo parece mais previsível. O caos diminui. Você começa a entender que a escrita não nasceu da arte, nem da filosofia. Ela nasceu da necessidade. Do cansaço de esquecer. Do medo de errar. Da vontade humana de tornar o mundo um pouco mais estável. E enquanto você observa essas marcas endurecendo na argila, secando ao sol, você sente algo curioso. Uma sensação de que o futuro acabou de ganhar raízes. Raízes profundas. Você caminha pela cidade e percebe que os tablets mais antigos não são descartados. Eles são guardados. Empilhados em salas abafadas, organizados por temas, datas, nomes. Sem perceber, você está diante de algo que lembra muito um arquivo. Não é bonito, não é silencioso, e definitivamente não é organizado como uma biblioteca moderna. Mas é ali que a cidade guarda sua memória. Antes, lembrar era um ato coletivo, dependente de pessoas vivas. Agora, lembrar depende de objetos. Se o tablet existe, o passado existe. Se ele quebra, o passado se fragmenta. Isso muda a relação das pessoas com o que já aconteceu. Não se discute mais tanto o que foi, mas o que está registrado. Você observa escribas mais velhos sendo tratados com respeito quase religioso. Eles não são fortes, nem ricos, mas detêm algo raro, acesso direto ao passado. São eles que sabem onde procurar um contrato antigo, uma dívida esquecida, uma promessa feita por alguém que já morreu. A escrita dá poder a quem sabe interpretá-la, e dependência a quem não sabe. Em uma disputa familiar, você vê como isso se manifesta. Dois irmãos discutem herança. Não levantam a voz. Um deles traz um tablete antigo, com marcas gastas pelo tempo. Ali está o nome do pai. Ali está a divisão dos bens. Não há muito o que argumentar. O barro venceu a emoção. Você percebe que isso também muda a forma como as pessoas mentem. Mentir agora exige planejamento. Não basta inventar uma história convincente, é preciso que ela não contradiga nenhum registro anterior. A escrita não elimina a mentira, mas a torna mais arriscada. E, curiosamente, isso torna algumas pessoas mais criativas do que nunca. Mais adiante, você passa por um templo. Ali, a escrita ganha outro tom. Hinos, oferendas, listas de rituais. Os deuses também passam a exigir registros. Não basta fazer a oferenda, é preciso anotar que ela foi feita. A relação com o divino se burocratiza. Até os deuses, ao que parece, entram na contabilidade. Você sente o calor aumentar, mas ninguém parece com pressa. A escrita desacelera certas decisões. Antes, um líder podia agir por impulso. Agora, espera-se que ele registre, consulte, compare. Governar fica mais lento, mas também mais estável. Mudanças bruscas passam a ser vistas com desconfiança. Você percebe algo sutil. As histórias começam a mudar. Os mitos ainda existem, mas agora têm versões fixas. Antes, cada contador adaptava o mito ao público. Agora, há uma versão correta, registrada. Outras variações passam a ser vistas como erro, não como criatividade. A escrita congela narrativas. Crianças aprendem essas versões como verdades imutáveis. Você nota que elas fazem menos perguntas do tipo "e se?". O texto gravado parece definitivo demais para ser questionado. A escrita organiza, mas também limita.
Ela oferece estabilidade ao custo da fluidez. Quando o dia avança, você entende que a escrita cria uma nova ansiedade. O medo de não estar registrado. Um acordo não escrito parece frágil. Uma promessa sem tablete soa vazia. Aos poucos, a confiança pessoal cede espaço à confiança documental. Ao anoitecer, você sente que a cidade vive em dois tempos ao mesmo tempo. O presente, quente e barulhento, e o passado, silencioso e empilhado em prateleiras de barro. E ambos agora conversam entre si. Você percebe, com um leve sorriso cansado, que o mundo nunca mais será esquecido do mesmo jeito. Você começa a notar algo curioso. Quanto mais a escrita se espalha, mais silenciosa a cidade parece ficar em certos momentos. Não é que as pessoas falem menos, mas elas pensam mais antes de falar. Palavras agora podem virar marcas permanentes. E isso pesa. Você observa jovens aprendizes inclinados sobre o barro úmido, repetindo sinais que não entendem completamente. Eles não estão escrevendo histórias épicas nem decretos importantes. Estão copiando listas, nomes, números, medidas. A escrita, antes uma inovação quase mágica, vira rotina. E talvez seja aí que mora sua maior revolução, quando algo extraordinário se torna comum. Você percebe que nem todos têm acesso igual a esse novo poder. Aprender a escrever exige tempo, alguém que ensine, e principalmente, não estar ocupado demais tentando sobreviver. Agricultores, carregadores, artesãos exaustos raramente passam por esse treinamento. A escrita começa a desenhar linhas invisíveis entre as pessoas. Não muros físicos, mas fronteiras de entendimento. Em reuniões públicas, você vê decisões sendo tomadas com base em registros que poucos conseguem ler. A maioria apenas confia. Ou finge confiar. O símbolo gravado no barro passa a valer mais do que a palavra falada de alguém simples. A autoridade muda de voz, fica mais seca, mais impessoal. Você caminha por um mercado e percebe algo novo: etiquetas. Pequenos tablets indicando origem, quantidade, valor. Comprar deixa de ser só uma troca social e vira uma transação documentada. Discutir preços fica mais difícil quando o número já está ali, gravado, olhando de volta para você. Com o tempo, até os nomes das pessoas ganham peso diferente. Ter o nome registrado significa existir oficialmente. Quem não está em nenhum tablete parece meio invisível para o sistema. Você sente um leve desconforto ao perceber isso. Como se o mundo estivesse começando a reconhecer apenas aquilo que pode ser escrito. À noite, em uma casa iluminada por lamparinas, você vê alguém ditando uma carta. O escriba escuta, grava os sinais, e o remetente observa em silêncio, sem saber exatamente o que está sendo registrado. Há confiança ali, mas também uma entrega total. Quem escreve controla o tom, o detalhe, até mesmo a intenção. Você entende que a escrita não é neutra. Ela carrega a mão de quem a produz. Um pequeno traço diferente pode mudar o sentido de uma dívida, de um acordo, de uma ordem. E poucas pessoas sabem disso. Ao mesmo tempo, você vê o lado reconfortante desse novo mundo. Alguém guarda um tablete com o nome de um parente distante. É uma forma de manter viva uma ligação que o tempo e a distância teriam apagado. A escrita vira um fio que conecta pessoas que nunca mais se verão. Histórias pessoais começam a ser registradas. Não para o público, mas para a família. Um nascimento. Um casamento. Uma perda. O barro absorve emoções sem julgá-las. E isso traz uma sensação estranha de permanência. Como se a vida, finalmente, deixasse marcas mais duráveis do que a memória humana. Você percebe que o esquecimento, antes natural, agora é quase um erro. Algo a ser evitado. Algo que pode ser corrigido com um registro. Mas também entende que lembrar demais pode ser pesado. Nem tudo foi feito para durar. Quando o dia termina, você sente que a cidade não dorme completamente. Mesmo em silêncio, ela continua falando, através de sinais gravados, empilhados, esperando para serem lidos outra vez. E você segue caminhando, com a sensação de que o mundo está aprendendo, lentamente, a nunca mais esquecer. Você acorda com a sensação de que algo mudou durante a noite, mesmo sem nenhum som diferente, nenhuma parede nova erguida, nenhum rio mudando de curso. A mudança é mais sutil. Está na forma como as pessoas se movem, como observam, como hesitam antes de agir.
A escrita começou a criar memória coletiva, e isso altera o comportamento humano de um jeito silencioso, quase invisível. Você caminha até um templo logo cedo. O ar ainda está fresco, raro privilégio antes do sol subir de vez. Lá dentro, tablets estão empilhados com cuidado, organizados por temas, datas, propósitos. Não é mais apenas registro, é arquivo. Pela primeira vez, o passado pode ser consultado como quem abre uma gaveta. Decisões antigas não precisam mais ser lembradas, elas podem ser verificadas. Isso muda a relação com o erro. Antes, uma falha se dissolvia no tempo, ajustada pela memória ou pela conveniência. Agora, ela permanece registrada. Você sente um certo peso nisso. A escrita não esquece, não perdoa, não suaviza. Ela apenas permanece. Você observa sacerdotes usando registros para organizar rituais com precisão quase matemática. Datas exatas, oferendas medidas, palavras específicas a serem recitadas. O divino começa a ganhar estrutura. A fé continua viva, mas agora vem acompanhada de instruções escritas. É como se até os deuses tivessem aceitado esse novo sistema. No centro administrativo da cidade, você percebe outro efeito: a padronização. Medidas iguais, símbolos repetidos, formatos semelhantes. A escrita exige ordem, e a ordem começa a moldar o espaço físico. Ruas mais organizadas. Depósitos alinhados. O caos ainda existe, claro, mas agora ele é visto como algo a ser corrigido. Você repara que as pessoas passam a discutir menos sobre o que aconteceu e mais sobre o que está escrito que aconteceu. A verdade ganha uma nova forma, não é apenas o que foi vivido, mas o que foi registrado. Isso traz conforto para alguns e inquietação para outros. Nem todo mundo gosta de ver sua história reduzida a sinais no barro. Em uma casa simples, você encontra um homem mais velho observando um tablete antigo. Ele passa os dedos pelas marcas como se fossem cicatrizes. Aquilo é o registro de uma colheita farta de anos atrás. Para ele, não é contabilidade. É memória. Você entende, ali, que a escrita não serve apenas ao poder. Ela também serve à saudade. Crianças aprendem sinais básicos quase como brincadeira. Elas desenham na areia, repetem formas, riem quando erram. Para elas, escrever já não é algo mágico. É normal. E isso talvez seja o maior sinal de que o mundo mudou para sempre. O que antes era revolução agora é infância. Você percebe que a oralidade não desapareceu. Histórias ainda são contadas à noite, acompanhadas de risos e silêncios longos. Mas agora, algumas delas acabam sendo registradas depois. Não exatamente como foram ditas, mas como alguém decidiu escrevê-las. A escrita começa a competir com a memória, e a vencer, aos poucos. Há quem desconfie disso. Pessoas que preferem não ter o nome gravado, não deixar rastros. Elas vivem à margem do sistema, quase invisíveis. Você sente que esse contraste vai crescer com o tempo. Entre os que existem no barro e os que existem apenas no presente. O comércio se expande porque a escrita permite confiança à distância. Você não precisa mais conhecer alguém pessoalmente para negociar. Um tablete basta. Um selo basta. A cidade cresce, não apenas em tamanho, mas em alcance. A escrita estica os limites do possível. No fim do dia, você se senta próximo ao rio. O reflexo do céu na água lembra o brilho suave do barro ainda úmido. Você pensa em como tudo começou com simples marcas para contar grãos. E agora, essas marcas estão reorganizando o mundo. A escrita não trouxe apenas controle. Trouxe continuidade. Uma chance de atravessar o tempo sem desaparecer completamente. E, enquanto o vento da noite começa a soprar, você percebe que está vivendo dentro de um momento que jamais será esquecido, justamente porque alguém decidiu gravá-lo. Você sente o dia desacelerar, como se a própria cidade entendesse que já fez o suficiente por hoje. O sol se inclina no horizonte e a luz fica mais suave, menos exigente. As sombras se alongam pelas ruas de Uruk, escorrendo pelas paredes de barro, e você caminha sem pressa, percebendo que agora a escrita já não é novidade, é paisagem. Ela está em todo lugar, mas não chama mais atenção. Tablets empilhados, selos pendurados, marcas em portas, registros em armazéns. O extraordinário virou rotina. E isso, curiosamente,
é o que mais transforma a humanidade. Revoluções não mudam o mundo no auge do barulho, mas quando se tornam normais. Você observa pessoas resolvendo conflitos com calma inesperada. Alguém aponta para um tablete, outro confere, um terceiro concorda em silêncio. Não há gritos. Não há discussão longa. A escrita funciona como um árbitro invisível. Não é perfeita, mas é aceita. E isso basta para manter a cidade respirando. Em uma escola improvisada, apenas uma sombra larga e algumas tábuas no chão, você vê jovens aprendendo a escrever com concentração absoluta. As mãos tremem no começo. Os sinais saem tortos. Mas há orgulho em cada acerto. Aprender a escrever não é apenas aprender símbolos. É aprender a existir além do agora. Você percebe que, pouco a pouco, o tempo deixou de ser apenas uma sensação. Agora ele pode ser contado, registrado, comparado. Anos bons, anos ruins. Dívidas antigas, promessas futuras. A escrita cria passado e futuro com a mesma facilidade com que organiza o presente. Ao entardecer, você retorna ao templo. Não para rezar, mas para observar. Tablets antigos são manuseados com respeito quase cerimonial. Alguns já estão gastos, sinais apagados pelo toque constante. Mesmo assim, ninguém os descarta. Eles carregam algo raro, continuidade. Você entende que, a partir daqui, nenhuma civilização começará do zero novamente. Quando a noite cai, histórias ainda são contadas em voz baixa. Mas agora, algumas delas nasceram escritas. Outras terminarão escritas amanhã. A fronteira entre falar e registrar ficou fina, quase invisível. E isso muda a forma como as pessoas escolhem suas palavras. Você se deita, sentindo o chão ainda quente do dia. O céu está limpo, estrelado, o mesmo céu que gerações futuras também verão. A diferença é que, agora, alguém poderá escrever sobre isso. Sobre você. Sobre esse momento exato. E, enquanto o sono chega devagar, você percebe que a escrita não foi apenas uma invenção prática. Foi uma tentativa humana de não desaparecer. O ritmo diminui. A respiração fica mais lenta. Você não precisa guardar tudo na memória. Nem entender cada detalhe. Assim como aqueles primeiros sinais no barro, basta deixar marcas suaves no pensamento e permitir que o resto se dissolva. O mundo antigo não exige pressa. Ele ensina a paciência. Ensina que grandes mudanças começam pequenas, quase imperceptíveis. Uma marca aqui, outra ali. Até que, sem perceber, tudo faz sentido. Agora, relaxe os ombros. Deixe o peso do dia escorrer para o chão. A história continua existindo, mesmo quando você fecha os olhos. Ela não depende mais apenas da lembrança. E você pode descansar sabendo disso. Boa noite e bons sonhos.